na resposta deles, oficialmente, e estão dispostos a aceitar o cessar-fogo incondicionalmente? Bem, quero dizer, não sabemos a resposta para a última pergunta. É isso que queremos saber. Se eles estão preparados para fazê-lo incondicionalmente, teremos contato com eles hoje. Já houve contatos em diferentes níveis com contrapartes, diferentes membros da administração. Isso continuará. Mas quanto à reação russa a isso? Essa é realmente a questão aqui. E isso você sabe, né? Isso tem apenas algumas horas. Vamos levar isso diretamente a eles. Vamos dizer isso. A Ucrânia está preparada para parar toda a atividade no campo de batalha e iniciar o processo imediato de negociação para um fim duradouro da guerra, e veremos qual será a resposta deles. Se a resposta deles for sim, então sabemos que fizemos um progresso real e há uma chance real de paz. Se a resposta deles for não, seria altamente lamentável e deixaria claras suas intenções. Então, é isso que esperamos ouvir deles. E, obviamente, como eu disse, isso não foi pré-arranjado para eles, então eles provavelmente estão processando a notícia da mesma forma que o resto do mundo. Então esperamos ter uma resposta positiva deles. A bola está realmente no campo deles. Senhor secretário, Nguyen Chi, Nguyen, da Voice of America, qual seria uma boa declaração conjunta do G7 sobre a Rússia e a China? Bem, eu acho que a declaração perfeita seria que os Estados Unidos fizeram algo bom para o mundo ao avançar com este processo, e agora todos aguardamos ansiosamente a resposta russa e os instamos fortemente a considerar o fim de todas as hostilidades para que as pessoas parem de morrer, para que as balas parem de voar e para que um processo possa começar a encontrar uma paz permanente. Eu acho que o primeiro passo em tudo isso é a aceitação de que não há solução militar para este conflito. Nenhum dos lados pode alcançar seus ganhos maximalistas, seus objetivos maximalistas militarmente. Nenhum dos lados pode alcançá-los através do lado militar. A única maneira de este conflito terminar é através da negociação. A única maneira de termos paz é através da negociação. E por isso precisamos começar esse processo. E é difícil iniciar um processo quando as pessoas estão atirando umas nas outras e pessoas estão morrendo. E assim, nossa esperança é que possamos parar isso, todas essas hostilidades, e chegar a uma mesa de negociações onde ambos os lados, ao longo de algum tempo, com muito trabalho árduo, possam encontrar um resultado mutuamente aceitável. Isso, no caso da Ucrânia, obviamente garante sua prosperidade e segurança a longo prazo. Senhor secretário, estou implorando para que nos atualize sobre os planos do senhor Witkoff para Moscou e se ele se encontrará com o presidente Putin. E então, separadamente, se você não se importar em elaborar algo que o senhor Walt disse ontem sobre os detalhes, que você discutiu com os ucranianos sobre como seria o fim da guerra. Você mencionou, nós não vamos pegar mapas e desenhar linhas, mas vocês realmente falaram sobre concessões territoriais. Tivemos conversas quanto à viagem de Steve. Eu não estou aqui, eu não posso... Não vou fazer nenhum anúncio sobre datas específicas, horários ou mesmo confirmar tal viagem. Basta dizer que haverá múltiplos pontos de contato com os russos para avaliar. Eles estão dispostos a fazer isso ou não. E no que diz respeito às conversas que ocorreram ontem, sim, quando você se senta com um contraparte como a Ucrânia, bem, não vamos negociar isso publicamente, não vamos realmente divulgar o que discutimos, porque em qualquer negociação, certamente há um elemento em que você não quer que um lado esteja entregando toda essa vantagem. Do ponto de vista público, tivemos uma conversa ampla sobre o que seria, mas acho que a maior parte da nossa conversa foi sobre como seria um processo de negociação em termos de não as condições específicas, mas sim o cronograma disso, uma espécie de passos que eles gostariam de ver realizados. Os ucranianos deixaram muito claro que isso não é apenas sobre acabar com uma guerra, eles precisam recuperar seus prisioneiros de guerra, eles precisam trazer as crianças de volta, eles gostariam de ver uma troca de prisioneiros de guerra, eles gostariam de ver seus filhos de volta. Então, há todos os tipos de coisas ligadas à assistência humanitária que também são importantes. Há áreas da Ucrânia que foram gravemente danificadas e que requerem assistência imediata. Então, esses são os tipos de coisas que discutimos como sendo inclusivas no processo de negociação. Então, realmente, né, a maior parte da nossa conversa, quando chegamos a esse estágio, foi discutir os tipos de itens que precisam estar em uma agenda de negociação, mesmo quando esperamos chegarmos lá. Ele também mencionou garantias de segurança, algo sobre o qual houve alguma relutância por parte da administração. Em elaborar, você está se comprometendo com garantias de segurança? Acho que o ponto a entender é que estamos buscando garantir a segurança deles a longo prazo.
O que queremos ver, como qualquer país no mundo, a Ucrânia quer sua segurança a longo prazo, eles querem ter certeza de que isso não acontecerá novamente. Todos nós queremos. Qual é o sentido de gastar todo esse tempo para conseguir um cessar-fogo, esperamos, e depois um fim negociado da guerra, apenas para vê-la reacender em cerca de 6 anos, 4 anos, 3 anos? Não estamos interessados nisso, e eles certamente também não estão. Então, acho que a questão realmente é mais sobre dissuasão. A Ucrânia pode criar um dissuasor suficiente contra futuras agressões, contra futuros ataques, contra futuras invasões, porque todo país no mundo tem o direito de se defender e ninguém pode contestar isso. Portanto, isso certamente terá que fazer parte da conversa. Mas, novamente, não acho que haja uma paz a ser garantida até que você tenha uma paz. Mas não há como ter uma paz duradoura sem que a paz de dissuasão faça parte dela. Posso apenas seguir com esse ponto, porque a declaração conjunta fala sobre parceiros europeus estarem envolvidos no processo de paz, mas isso é apenas atribuído à delegação ucraniana. Não parece haver apoio. Bem, acho que o que diz na declaração é que eles levantaram a necessidade dos europeus, mas eu já disse publicamente, os europeus emitiram uma série de sanções contra a Federação Russa, e eu imagino que em qualquer negociação, se chegarmos lá, espero, com os russos, eles levantarão essas europeias, sanções europeias que foram impostas a eles. Então, acho que a questão das sanções europeias estará na mesa, sem mencionar o que acontece com os ativos congelados e similares. E então eu acho que é autoevidente que para haver paz na Ucrânia, ao final desse processo, terá que ser tomada alguma decisão pelos europeus sobre o que eles vão fazer com essas sanções e assim por diante. E é por isso que eu acho que eles têm que estar necessariamente envolvidos nesse aspecto. Agora, se eles estarão envolvidos no início ou no final do processo, isso terá que se desenrolar. Então, obviamente, há também todos os tipos de promessas de segurança, promessas que os países europeus fizeram à Ucrânia. Isso também será, imagino, parte dessa conversa à medida que avançamos. Então, não discordamos dessa declaração. Acho que a declaração apenas reflete que eles levantaram essa questão. Mas você apoia os pacificadores europeus na Ucrânia, que é algo que a Rússia catalisou? Veremos. Quero dizer, e há diferentes maneiras de... Há diferentes maneiras de construir um dissuasor no terreno que impeça outra guerra de começar no futuro. Não vamos entrar com qualquer tipo de noção preconcebida. O ponto principal é que precisa ser algo que faça a Ucrânia sentir que pode dissuadir e prevenir uma invasão futura. Como isso se parece e como isso é montado, é sobre isso que vamos conversar, se conseguirmos chegar a esse estágio. Novamente, agora estamos apenas tentando chegar ao estágio onde há uma diplomacia real acontecendo. Aqui está como gostaríamos que o mundo fosse em alguns dias. Nenhum dos lados está atirando um no outro. Nem foguetes, nem mísseis, nem balas, nada, nem artilharia. Os tiros param, a luta para e a conversa começa. É isso que queremos ver. O que acontece durante essa conversa e como isso evolui? Acho que vamos precisar ser flexíveis, ágeis, criativos, pacientes e trabalhar duro nisso. E com sorte transformar isso em algo concreto. Muitos de vocês cobriram política externa por anos. É assim que essas coisas acontecem e não são fáceis e às vezes é difícil prever para que lado vão. Em termos dos detalhes disso, mas só queremos chegar a esse estágio. Isso seria, na falta de um termo melhor, um bom problema para se ter que descobrir como negociar a paz, porque estamos realmente negociando a paz enquanto os tiros são interrompidos. O acordo mineral é essencialmente a garantia de segurança que vocês imaginam? E a segunda pergunta é: o presidente Trump atraiu muitos americanos durante sua campanha com argumentos sobre liberdade de expressão e não suprimir a fala, especialmente por parte do governo. Mas a sua revogação do Green Card para muitos é vista como uma das ações mais anti-liberdade de expressão que um secretário poderia tomar com seus poderes. Como você responde? Quer dizer, a primeira pergunta foi novamente o acordo de minerais. Bem, eu acho que um acordo de minerais é algo que eu acredito ser benéfico para ambos os países. Certamente, uma das coisas que proporciona a prosperidade e segurança a longo prazo para a Ucrânia é o crescimento e desenvolvimento econômico vibrante. O PIB deles começa a crescer e isso lhes dá uma quantidade tremenda de influência e poder, além da capacidade de financiar suas próprias defesas. Então, eu acho que certamente qualquer desenvolvimento econômico para a Ucrânia é positivo para o seu próprio futuro. Obviamente, os Estados Unidos têm um interesse econômico investido em algum lugar. Estamos ligados a eles em um fronte econômico. Estamos em parceria com eles em algo. Também teremos interesse no futuro da Ucrânia. Eu não descreveria isso como uma garantia de segurança.
Mas certamente, se os Estados Unidos têm um interesse econômico investido que está gerando receita para o nosso povo, assim como para o povo da Ucrânia, teríamos um interesse investido em protegê-lo se fosse desafiado ou ameaçado. Sobre o seu primeiro ponto, quando você entra no... Este é um ponto importante. E estou feliz que você tenha feito essa pergunta. Quando você vem para os Estados Unidos como visitante, que é o que um visto é, que é como este indivíduo entrou neste país com um visto de visitante, ok, você está aqui como visitante. Podemos negar-lhe esse visto? Podemos negar-lhe isso se você nos disser quando se candidatar? Oi, estou tentando entrar nos Estados Unidos com um visto de estudante. Sou um grande apoiador do Hamas, um grupo assassino e bárbaro que sequestra crianças, que estupra adolescentes, que toma reféns, que permite que morram em cativeiro, que devolve mais corpos do que reféns vivos. Se você nos disser que é a favor de um grupo como este, e se nos disser quando se candidatar ao seu visto, e a propósito, pretendo ir ao seu país como estudante e incitar todo tipo de atividades antissemitas, anti-judaicas, pretendo fechar suas universidades. Se você nos dissesse todas essas coisas quando se candidatasse a um visto, negaríamos seu visto. Espero que sim. Se você realmente acabar fazendo isso uma vez que esteja neste país com tal visto, iremos revogá-lo. E se você acabar tendo um green card, não cidadania, mas um green card, como resultado desse visto enquanto estiver aqui e dessas atividades, vamos expulsá-lo. É tão simples quanto isso. Isso não é sobre liberdade de expressão. Isso é sobre pessoas que não têm o direito de estar nos Estados Unidos para começar. Ninguém tem direito a um visto de estudante. Ninguém tem direito a um green card, a propósito. Então, quando você solicita um visto de estudante ou qualquer visto para entrar nos Estados Unidos, temos o direito de negá-lo por praticamente qualquer razão. Mas eu acho que ser um apoiador do Hamas e entrar em nossas universidades e virá-las de cabeça para baixo e ser cúmplice no que são claramente crimes de vandalismo, cúmplice em fechar instituições de ensino, há crianças nessas escolas que não podem ir para a aula. Você paga todo esse dinheiro para essas escolas caras que supostamente são de grande prestígio e você nem pode ir para a aula. Você tem medo de ir para a aula porque esses lunáticos estão correndo por aí com coberturas no rosto, gritando coisas aterrorizantes. Se você nos dissesse que era isso que pretendia fazer quando veio para a América, nós nunca teríamos deixado você entrar. E se você fizer isso, uma vez que entrar, vamos revogar e expulsá-lo. Posso perguntar sobre a viagem ao Canadá que está por vir? O presidente provocou, por assim dizer. O Canadá, chamando-o de 51º estado... Chamando do Instituto do Governador, deveria se tornar o 51º estado do ponto de vista econômico. Ele diz que se eles se tornassem o 51º estado, não teríamos que nos preocupar com a fronteira e o fentanil atravessando, porque agora poderíamos gerenciar isso. Ele argumentou que é do interesse deles fazer isso. Obviamente, os canadenses não concordam, aparentemente... Mas você concorda com isso? Se tornar o... Bem, isso não é o que vamos discutir no G7 e não é o que vamos discutir em nossa viagem aqui. Então, eles são a nação anfitriã e, quero dizer, temos muitas outras coisas em que trabalhamos juntos. Defendemos a América do Norte através do NORAD e do espaço aéreo do nosso continente juntos. Então, sem mencionar as questões da Ucrânia e outras afinidades. Portanto, vamos nos concentrar no G7, em todas essas coisas. É sobre isso que a reunião trata. Não é uma reunião sobre como vamos tomar o Canadá. A recepção que ele pode estar recebendo, particularmente do evento, eu não sei. O que você sabe e eu não... Eles estão insatisfeitos. Com exceção do Japão, você tem tarifas nas últimas 12 horas. Você acabou de ver essa guerra comercial escalando. Não foi apenas com o Canadá, mas com exceção do Japão, todos os outros membros do... Ela disse? É mesmo... Então, qual que é o seu ponto? Você está preocupado em alienar os canadenses para não cooperem com os EUA. Sim, quero dizer, eles nos convidaram para ir, pretendemos ir. A alternativa é não ir. Acho que isso realmente pioraria as coisas, não melhoraria. Então, é uma cúpula do G7. Poderia ser não ter tarifas ou não ter a linguagem do presidente? Não, essas são decisões de política. E assim, no final do dia, o presidente tomou essas decisões, ele explicou o porquê. Não é apenas contra o Canadá, não é apenas contra o México, não é apenas contra os países do G7. Ele impôs tarifas sobre aço e alumínio agora praticamente no mundo inteiro. E a razão não é punir esses países, é porque ele delineou a necessidade de desenvolver uma capacidade doméstica. Se você não tem aço e alumínio, não pode construir navios de guerra, você não pode construir aviões, você não é uma economia industrial. Existem coisas que precisamos ser capazes de proteger. E há muitas práticas comerciais injustas. Muitos países por aí subsidiam suas indústrias para que possam ganhar participação no mercado global. Então, eles subsidiam as indústrias, eles estão operando com prejuízo, enquanto nossas indústrias estão tentando competir. E é por isso que você não tem usinas de aço. E é por isso que você não pode produzir o alumínio. E isso realmente ameaça nossa segurança nacional a longo prazo.
Portanto, estas são preocupações de segurança nacional quando se trata de aço e alumínio e alguns desses outros produtos. Mas, em última análise, o presidente sente fortemente, e eu pessoalmente concordo, que tomamos algumas decisões em relação às políticas comerciais que levaram à desindustrialização da América e nos deixaram profundamente vulneráveis a qualquer tipo de interrupções no fornecimento global, e ou isso sendo usado para nos extorquir, sem mencionar nossa incapacidade de produzir coisas que precisamos para a nossa própria economia e para a nossa própria defesa. Então é sobre isso que essas políticas tratam. Esperamos que todos os países do mundo ajam em seu interesse nacional. Os Estados Unidos esqueceram disso, o presidente Trump está nos lembrando disso e nos levando de volta a isso. E eu acho que é bastante possível que possamos fazer essas coisas e, ao mesmo tempo, lidar de maneira construtiva com nossos aliados, amigos e parceiros em todas as outras questões nas quais trabalhamos juntos. E é isso que espero do G7 no Canadá. Rússia, você ou Waltz tiveram algum contato com Zelensky enquanto estavam na Arábia Saudita? Eu não acredito que o senhor Waltz também tenha tido, mas eu não tive. Mas essa foi a equipe que ele selecionou e foi apropriado. Seu conselheiro mais próximo era o ministro das Relações Exteriores deles, era o chefe de segurança deles. Então sentimos que esses eram os equivalentes que eles enviaram para lidar conosco, e isso é obviamente bastante comum nesse tipo de situação. Geralmente, os chefes de Estado se encontram com chefes de Estado e os equivalentes apropriados se encontram com outros. Imagino que ele teve que voltar e ele é o presidente de um país em guerra, mas não tivemos nenhum contato com ele lá. Mas eu não interpretaria nada. Além disso, ele escolheu sua equipe para essas conversas e o presidente selecionou o seu... Então, os ucranianos sobre como um cessar-fogo, se a Rússia concordar, seria implementado e como você vai garantir? Sim, bem, a coisa interessante sobre a guerra moderna é que é mais fácil do que nunca monitorar. E simplesmente porque há tantos olhos no terreno e também há todos os tipos de satélites comerciais e similares, seria bastante difícil esconder ataques de drones. Seria difícil esconder ataques de mísseis, ataques balísticos, artilharia. Então, sentimos que isso é algo que poderia ser monitorado. Obviamente, você sabe, se de fato os russos disserem sim, esperemos que eles digam sim. Se eles disserem sim, uma das coisas que teremos que determinar é em quem ambos os lados confiam, para estar no terreno, para de certa forma monitorar alguns dos disparos de armas leves e trocas que poderiam acontecer, mas essas são práticas que se tornaram comuns nessas situações e não acho que seria difícil de implementar. Não entramos em detalhes, mas obviamente a necessidade de monitorar um cessar-fogo é clara para todos. Apenas um rápido acompanhamento sobre esta questão. Esta administração não hesitou em colocar muita pressão sobre a Ucrânia. Você reduz o apoio de inteligência deles no meio de uma guerra de tiros. Você corta temporariamente o fornecimento de armas. Critica-os publicamente, não você, mas a liderança. Em público. Você está realmente preparado para aplicar pressão sobre a Rússia, caso ela seja recalcitrante e não concorde com os termos do cessar-fogo? Não houve nenhuma ação concreta que esta administração tenha tomado para punir a Rússia desde então. Bem, há alguns pontos. Para ser claro, pelo que eu sei, os Estados Unidos não forneceram armamentos à Rússia. Os Estados Unidos não estão fornecendo assistência à Rússia. Cada uma das sanções que foram impostas à Rússia permanecem em vigor. Cada sanção que o presidente herdou permanece em vigor. Certo, mas, bem, quero dizer, eles estão bastante sancionados. Quero dizer, já há muitas sanções. Então, meu ponto é que não foram tomadas medidas para aliviar nenhuma dessas coisas. Essas coisas continuam em vigor, mas não achamos que seja construtivo eu ficar aqui hoje e começar a emitir ameaças sobre o que faremos se a Rússia disser não. Vamos torcer para que eles digam sim. No final, vamos entender. Lembro a todos e volto ao ponto. O desejo do presidente aqui é alcançar uma paz duradoura e permanente na Ucrânia. Ele quer que os tiroteios e os combates parem, não apenas por 30 dias, não apenas por 60 dias, mas permanentemente. Para isso, ambos os lados precisam se sentar à mesa. Estamos felizes que os ucranianos concordaram em fazer isso. Agora cabe à Rússia dizer sim. Se a Rússia disser sim, isso é uma notícia muito boa e começaremos esse processo e faremos tudo o que pudermos para avançar com esse processo. Se eles disserem não, então obviamente teremos que examine tudo e de certa forma descobrir onde estamos no mundo e quais são suas verdadeiras intenções. Acho que se eles disserem não, isso nos dirá muito sobre quais são seus objetivos e qual é sua mentalidade. Mas eu não quero entrar nisso antes que eles tenham nos respondido emitindo declarações que sejam de alguma forma agressivas.
Nossa esperança é que quando nos encontramos com eles pela última vez, eles expressaram uma disposição, sob as condições certas, sem detalhar quais seriam essas condições, de pôr fim a este conflito. Essa foi a nossa pergunta quando nos encontramos com eles. Acho que compartilhei com você que estamos em nossa viagem. O objetivo de nos encontrarmos com eles era descobrir se esta é uma guerra que eles queriam terminar ou se é uma guerra que eles queriam continuar indefinidamente até alcançarem quaisquer objetivos que tenham em mente. E eles expressaram uma disposição, sob as circunstâncias certas, que não definiram, de pôr fim a este conflito. Então, temos a Ucrânia pronta para vir à mesa de negociações. Agora precisamos fazer com que a Rússia venha à mesa. Se eles vierem e os tiros pararem, acho que será um dia muito bom para o mundo. Obviamente, ninguém aqui está fingindo que essa negociação será fácil, rápida ou simples, mas pelo menos chegamos a esse ponto. Se a resposta deles for não, então obviamente teremos que lidar com isso e teremos que, nesse ponto, tomar decisões com base nisso. Ainda não chegamos lá. Esperançosamente, a resposta é sim. Ok, obrigado, pessoal. Obrigado.